Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! A guerra contra o Império Goguryeo e os Khanatos turcos não é nossa preocupação no momento. Já que todos estão aqui, tenho algo para lhes dar. Esperem um momento. Sob olhares perplexos, o Anshong se levantou e entrou no quarto ao lado. O que o jovem mestre está planejando? Todos viraram-se para Zhao Jinjian, esperando uma explicação. Era óbvio que ele tinha uma relação próxima com o Anshong. Se alguém soubesse o que estava acontecendo, seria ele. Mas Zhao Jinjian apenas balançou a cabeça, igualmente confuso. Apesar de ser vassalo do clã Wan, as ações de Anshong ainda eram um mistério para ele. Através dos buracos na parede, todos podiam ver o Anshong escrevendo algo, de costas para eles. Seus braços se moveram por um bom tempo antes que percebessem que ele estava redigindo algo. Pronto, estes são meus presentes para vocês. Um livro para cada. Não tenho cordas para encaderná-los, mas cuidem bem e leiam com atenção. O Anshong finalmente terminou e retornou com uma pilha de papéis, distribuindo-os para o grupo. Isso é, uma técnica de cultivo. Inicialmente confusos, todos ficaram agitados ao perceber o conteúdo das folhas. O Anshong havia presenteado cada um com um manual secreto de técnicas de cultivo. Selecionei cada um com base em seus pontos fortes. Estudem-nos quando puderem. O Anshong acenou com a cabeça, impassível diante da empolgação deles. O ataque da noite anterior deixará claro quão impotentes todos eram, incluindo o Anshong. Sobreviver já fora uma grande sorte. Inicialmente, ele planejava distribuir as técnicas mais tarde, para parecer mais natural. Mas agora, não havia mais necessidade. Sem tempo para preparar algo com antecedência, ele as escreveu ali mesmo. Jovem mestre, há um para nós também. Shuqi, Gao Feng e Nie Yan olharam para os papéis em suas mãos, incrédulos. O Anshong vinha de uma linhagem muito mais nobre que a deles, e um presente seu não poderia ser algo comum. O que mais os surpreendeu foi que, apesar de terem se conhecido há pouco, o Anshong lhes dera algo valioso. Diferente de Zhao Jinjian e os outros, o tempo que passaram juntos era limitado. Sim. O Anshong acenou. O fato de Shuqi, Gao Feng e Nie Yan terem sobrevivido ao caos da noite anterior e ainda ajudado outros falava muito sobre sua habilidade em combate. Na verdade, ele tinha outro motivo: esses eram futuros grandes generais do campo de treinamento Kung Fu. Enquanto Shuqi podia não ser tão excepcional quanto Suanshi em outros aspectos, sua capacidade de comandar tropas era extraordinária, algo que o Anshong testemunhara naquela noite. Já Gao Feng e Nie Yan se tornariam generais formidáveis nas futuras guerras contra Tsang. Um seria especialista em defesa, o outro em ofensivas, um par de heróis que se complementavam. Ninguém além de Anshong sabia disso. Enquanto a versão futura deles não precisaria de sua ajuda, a dupla atual ainda não havia amadurecido. O mesmo valia para Shuqi. Obrigado, jovem mestre. Felizes, os três se curvaram respeitosamente. O Anshong apenas acenou em silêncio. As técnicas que lhes dera eram algumas das mais poderosas que conhecia de sua vida passada, escolhidas para complementar seus pontos fortes. Eram superiores às que aprendiam atualmente e ajudariam a construir uma base sólida. Isso os impulsionaria significativamente. Nem mesmo o Anshong podia estimar o quão longe chegariam agora. O futuro já mudará, e ele queria moldá-lo à sua maneira. Esperava fortalecer os futuros grandes generais para que se tornassem pilares do Império. Zhao Jinjian, Zuan Zhenping, Shi Weizi, Shuqi, Nie Yan e Gao Feng saíram satisfeitos. Shen Buran ficou para trás por um momento. Obrigado, jovem mestre. Ele se curvou profundamente. Diferente dos outros, ele vinha de uma família de caçadores das montanhas. Com sua experiência em arco, ele percebeu imediatamente que a técnica de arqueria que o Anshong lhe dera era formidável, muito superior às dos outros 6. Era algo que transcendia o reino do verdadeiro marcial, alcançando um nível que ele nem imaginava ser possível. Não precisa agradecer. Shen Buran, tenho meus motivos para lhe dar esta técnica. O Anshong insinuou. Shen Buran ficou surpreso, mas logo entendeu. Jovem mestre, se precisar de algo, é só ordenar. Ele falou com voz grave. Você entendeu errado. Não quero que seja meu subordinado. Basta praticar esta técnica e se tornar mais forte, o Império precisará de você no futuro. O Anshong riu, dissipando a tensão. Shen Buran, com sua audição aguçada capaz de localizar inimigos a quilômetros de distância, impressionara o Anshong. Um talento tão prodigioso era raro, e isso já o tornava um forte candidato a se tornar um mestre arqueiro. Dos 7 ao seu lado, Shen Buran tinha o talento mais promissor. Era por isso que o Anshong depositava tanta esperança nele. Quando um grupo de mestres arqueiros atingia certa escala, tornava-se uma força temível. Todos no campo Kung Fu aprenderam isso da pior maneira naquela noite.
Domine esta técnica primeiro. Depois, tenho mais coisas para lhe entregar. Yuan Shong sorriu. Obrigado, jovem mestre. Shen Buran ficou pasmo com as palavras de Yuan Shong, mas sentiu sua sinceridade. Além disso, Yuan Shong era muito diferente dos outros nobres que conhecera. Segurando o manual de arqueria, ele saiu. Mas o fluxo de visitas não terminou ali. Jovem mestre Yuan, prazer em conhecê-lo. Pouco depois, dois jovens de mangas largas e roupas elegantes entraram no quarto. Se suas empenhíveis e eram nobres, sua presença empalidecia diante desses dois. Eles carregavam uma aura de nobreza e autoridade que os outros não tinham. Eram, no sentido mais verdadeiro, aristocratas. Bem-vindos. O prazer é meu. Com um sorriso suave, Yuan Shong levantou-se e retribuiu a saudação. Perdoe-nos pela visita não anunciada. Eu sou Guogu Feng. O jovem com coroa roxa apresentou-se antes de indicar o companheiro. Este é Shai Shi. Viemos por admiração aos seus princípios. Esperamos que nos perdoe. Falaram com elegância, e seus modos eram impecáveis. Era óbvio que receberam treinamento em etiqueta de alto nível, algo inacessível para famílias comuns. São muito gentis. Yuan Shong respondeu com respeito. Na verdade, ele nunca os havia visto antes. Mas os emblemas em suas roupas eram familiares, um representava o Duque de Gogo, o outro o Duque de Shai. Diferente de outros ducados, os clãs Gogo e Shai eram famílias fundadoras da grande Império Tang. Sua história remontava ao início da dinastia, e eles detinham imenso poder. Um ditado os descrevia perfeitamente, um com a nação. Enquanto o grande Tang existisse, esses clãs prosperariam. Eles eram verdadeiros colossos, e mesmo em declínio, sua influência na corte e no exército superava a de clãs comuns. Por favor, sentem-se. Yuan Shong gesticulou para os lugares ao seu lado. Ele não ficou surpreso com a visita. Quando viu tantos jovens de clãs prestigiosos no campo Kunvu, algo que não acontecerá em sua vida passada, percebeu que muitos estavam ali por sua causa. Irmão Wan é um homem de grande talento. Nós dois há muito desejávamos conhecê-lo. Na verdade, já o vimos no Pico do Dragão Azul após o ataque, mas como estava em uma conversa agradável com a Marquesa Li, decidimos não incomodar. Guogu Feng falou com seriedade. Ouvindo a palavra agradável, Yuan Shong quase riu. Eles estavam lidando com cadáveres e limpando o pico, mal trocaram palavras. Era uma mentira descarada. Yuan Shong riu internamente ao lembrar da Marquesa. Dizem que a Marquesa Li é um desastre para os jovens nobres da capital, e só seu nome causa pavor. Parece que os rumores são verdadeiros. Até clãs como Gogo e Shai, com séculos de história, temem ela. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Aqueles que andavam com sua segunda irmã, Yuan Shuyan, não podiam ser normais. A diferença era que sua irmã só o torturava, enquanto a Marquesa Li aterrorizava toda a elite da capital. Irmão Gogo deve estar brincando. A Marquesa Ji é uma heroína nacional, uma pessoa de grande capacidade. Como eu poderia me comparar? Yuan Shong depreciou-se para tranquilizá-los. A mensagem subentendida era clara, eu também tenho medo dela. Parece que o jovem mestre Yuan é como nós. As expressões de Guogu Feng e Shai Shi relaxaram. A sensação de compartilhar o mesmo flagelo os aproximou, criando um laço de cumplicidade. Shai Shi olhou para Yuan Shong como um companheiro de sofrimento. O clima no quarto aqueceu. A tensão inicial desapareceu. Já que esta é nossa primeira reunião, aqui está um símbolo de nossa sinceridade. Esperamos que aceite. Guogu Feng e Shai Shi entregaram uma caixa dourada. Este é um ginseng goguril de 300 anos. Pode ser fervido e consumido para fortalecer a energia de origem e avançar técnicas de cultivo. Apesar da escassez de recursos em Goguril e da inferioridade de seus alquimistas, eles tinham uma vantagem sobre as planícies centrais, o ginseng Goguril. Assim como o minério de Ideraba era para Sindu, o ginseng era o tesouro exclusivo de Goguril. Essas raízes selvagens eram os melhores tonificantes para artistas marciais. Por isso, mesmo com poucos alquimistas, Goguril criou muitos especialistas graças ao ginseng. Foi assim que suas forças conseguiram enfrentar o grande Tang em pé de igualdade na fortaleza de Liaodong. Até o poderoso grande Tang hesitava antes de atacá-los. Ginsengs com mais de 100 anos de maturidade eram proibidos de sair de Goguril. Por isso, Yuan Shong não esperava que a dupla lhe trouxesse um ginseng de 300 anos. Meus agradecimentos. Yuan Shong não recusou o presente. Ele planejava avançar para o 8º estágio da energia de origem em breve, e o presente chegará no momento perfeito. Irmão Yuan, não há cerimônias entre nós. Vendo Yuan Shong aceitar o presente, Guogu Feng e Shai Shi suspiraram aliviados. Embora seus ancestrais fossem fundadores do Império, já se passaram séculos desde então. Já o clã Yuan era uma estrela em ascensão no Grande Tang.
O velho mestre do clã, o Duque Gil, não apenas ajudara o atual imperador a subir ao trono e servirá como primeiro-ministro, mas também detinha imenso prestígio na corte atual, já rivalizando com clãs estabelecidos como o deles. Eles esperavam que Yuan Shong fosse difícil de lidar, especialmente pelos rumores de sua briga com Yao Feng no pavilhão Vast Crane e o incidente dos comandantes regionais. Mas, para sua surpresa, ele parecia fácil de se conviver. Se o irmão Wan tiver tempo, visite o Salão do Leopardo na capital. Nós o apresentaremos a novos amigos. Guo Feng sugeriu. Muitos ficariam felizes em conhecê-lo. Shai Shi acrescentou. A capital era dividida por hierarquias, e os jovens nobres formavam seus próprios círculos. Enquanto o pavilhão dos 8 deuses era para nobres comuns, o Salão do Leopardo era exclusivo para herdeiros de grandes clãs e jovens talentosos, um lugar de elite. Sob circunstâncias normais, Yuan Shong teria dificuldade para entrar, mas a oferta da dupla abria as portas para ele. Por coincidência, estou preparando um local para artistas marciais treinarem e trocarem percepções, chamado Pavilhão da Energia de Origem. Se estiverem interessados, visitem quando estiver pronto. Yuan Shong interrompeu. Pavilhão da Energia de Origem? Guo Feng e Shai Shi trocaram olhares surpresos. Onde será? Aqui, é claro. Yuan Shong apontou para fora, deixando-os confusos. Certamente estaremos lá. Eles prometeram, sem entender completamente. Depois de mais algumas palavras, a dupla se despediu. Yuan Shong os acompanhou até a porta e, sozinho em seu quarto, mergulhou em pensamentos. O pavilhão da energia de origem não foi um comentário casual. Guo Feng e Shai Shi queriam trazê-lo para seu círculo, mas Yuan Shong não estava interessado. Seu propósito no campo Kung Fu não era se juntar a uma facção poderosa. Este era um lugar onde grandes generais surgiriam. Seu objetivo era uni-los. Usando seu conhecimento prévio, experiência e técnicas de cultivo, ele os ajudaria a superar seus limites. Mas primeiro, precisava de um meio de reuni-los e o pavilhão da energia de origem era a solução. Vou precisar da ajuda do tio Lilin. Yuan Shong decidiu. A maioria de seus subordinados estava ocupada com outras tarefas. Shenhai, Menlong, Li Zuxin e Miyazami Ayaka não estavam disponíveis. Tuol Baguiuan trabalhava com o clã Zan. Arloge e Ablonodan partiram, prometendo contatá-lo se houvesse novidades. Assim, Yuan Shong se viu sem pessoal suficiente. A restrição do campo de treinamento a forasteiros criará uma lacuna em sua defesa. Com as ameaças do clã Yao, do rei Qi e dos HU, ele estava em uma posição vulnerável. Talvez deva trazer aquela pessoa. Uma figura surgiu em sua mente, o general invencível Li Si. Um homem que deixará sua marca na história da Grande Tang. Em uma era repleta de grandes generais, ele brilhara com o mais intenso esplendor, ganhando o respeito de todos. Dentre todos os generais das planícies centrais, ele seria o único sem conhecimento tático ou estratégico. Ainda assim, com base apenas em suas conquistas pessoais, ele seria nomeado um grande general. Seu status na história militar rivalizaria com o de Zhang Shougi, Gou Seuji e Fu Menlinsha. Sem força individual esmagadora, antecedentes e qualificações especialmente em comandar exércitos, era impossível receber tal título. Nem Wang Yan, Yao Guan e ou outros generais conseguiram alcançar o status de grande general. Ser nomeado general invencível apenas com coragem e força? O poder de Li Si era quase inimaginável. A avaliação histórica dele seria: o homem que, com coragem e força individual, em grandes batalhas, decide o resultado final da guerra. Uma avaliação única. O estilo de batalha de Li Si era avançar sem recuar, não importando quão poderosos os inimigos fossem. Isso refletia sua coragem, mas também cobriria seu corpo de incontáveis cicatrizes, medalhas de suas vitórias. Um verdadeiro homem. Ele se tornaria o vanguarda oficialmente reconhecido da Grande Tang. Dentre os futuros grandes generais, Li Si era quem Yuan Shong mais desejava como vassalo. Mas recrutá-lo não seria fácil. Primeiro, pouco se sabia sobre suas origens ou o que fez antes de se alistar. Era um mistério mesmo após sua morte, ele nunca falava sobre si mesmo. Yuan Shong sabia o nome, mas não onde começar a procurar. Além disso, como futuro general invencível, o crescimento de Li Si fora rápido demais. Em toda a sua vida, só houve meio ano em que ele estivera livre. Se Yuan Shong quisesse recrutá-lo, teria esse curto período. Depois, ele já estaria sob o comando de outro general. 2 anos depois, quando Li Si revelasse sua verdadeira força, ninguém mais poderia domá-lo. Yuan Shong tinha que aproveitar essa oportunidade. Se falhasse, não haveria segunda chance. Se nada der errado, ele já deve ter se alistado. Yuan Shong refletiu. Esta seria a primeira aparição de Li Si na história. Por agora, ele seria um soldado comum, um entre muitos enviados para reforçar Anxi. Este seria o período mais humilde de sua vida.
Humilde ou não, trazer Li Si para seu lado não seria fácil. Como diz o ditado, uma ordem militar é inflexível como uma montanha. Seu destacamento já estava registrado, e Yuan Shong não poderia realocá-lo. Redirecionar um soldado designado para Anxi para o campo com Vu exigia autoridade que nem seu pai, Huan Yan, possuía. Parece que só posso pedir ajuda ao rei Song. Yuan Shong ponderou. O rei supervisionava o departamento de pessoal militar e tinha autoridade para realocar tropas. Ele era a única esperança. Acalmando os pensamentos, Yuan Shong escreveu uma carta e a enviou por pombo-correio. Com isso resolvido, ele recebeu mais alguns visitantes antes de ir para o centro do campo com Vu. Precisava de um local tranquilo para decifrar a arte do massacre da vida que Su Zhenxin lhe ensinara. No pico do dragão azul. San Zimin, você realmente acha que pode me trair? Deng Min se invadiu o quarto de San Zimin com seus capangas. Designado para o pico do dragão azul, ele sobrevivera ao ataque da noite passada. Mas, com o perigo mal passado, só conseguia pensar no servo que o traíra. Jovem mestre Deng, não sei do que está falando. Entrar no campo com Vu foi uma oportunidade que conquistei por mérito próprio. Não houve traição. San Zimin cerrou os punhos, mas não recuou. Deng Minxin ficou furioso. Antes, San Zimin obedecia a cada ordem. Agora, em um único dia, ele ousava enfrentá-lo em público. San Zimin, não se encha de orgulho. Você é apenas um servo insignificante do clã Deng. Como ousa falar assim comigo? Seu rosto escureceu de raiva. Dou uma última chance. Volte para o meu lado ou sofra as consequências. Deng Minxin, não serei mais seu servo. San Zimin falou com determinação. Fora difícil escapar das garras de Deng Minxin. Ele não voltaria atrás. Caso contrário, quem saberia o que lhe aconteceria? Não há necessidade de ser educado com ele. Esse idiota está pedindo por uma surra. Ensine-o a ter medo. Os capangas de Deng Minxin gritaram. San Zimin, já que não se arrepende, não me culpe por ser cruel. Seu pai pode esquecer de continuar no departamento de pessoal. Que se aposente e volte para sua terra natal. Não pense que é importante só porque se apoiou em Yuan Shong. Ele não pode ajudá-lo. De hoje em diante, seu clã San nunca prosperará. Podem voltar a arar a terra. Deng Minxin falou com frieza. Saiba que você destruiu seu próprio clã. Deng Minxin, você ousa. San Zimin ficou pálido. O clã San era uma família de agricultores da pobre região de Anan. Foram gerações de trabalho duro que os tiraram da obscuridade, tudo sem ajuda externa. Esta não era a primeira vez que Deng Minxin o ameaçava assim. Mas, nas circunstâncias atuais, ele não podia duvidar que o faria. Com a autoridade do pai de Deng Minxin, destruir o trabalho de gerações do clã San seria fácil, apenas uma palavra bastaria. Para o clã Deng, o clã San era uma formiga insignificante. Você verá. Deng Minxin sorriu friamente. O som de asas cortou o ar. Um papagaio preto pousou no braço de Deng Minxin, a mesma que usará para enviar uma mensagem ao pai. San Zimin, você é arrogante por pensar que subiu na vida? Veja o resultado de me ofender. Ele tirou a nota da pata do papagaio preto e a jogou para San Zimin. Com o rosto pálido e o corpo trêmulo, San Zimin pegou lentamente a carta que Deng Minxin jogou. Olhares zombeteiros dos capangas dele o seguiam, deleitando-se com seu infortúnio. Idiota! Nunca deveria ter traído seu mestre. O clã Wan pode estar fora do alcance de jovem mestre Deng, mas você achou mesmo que estava seguro? Isso é o que acontece com um tolo que se superestima. Todos ao redor sorriam com desdém. Sabiam que Deng Minxin escrevera ao pai, pedindo que o pai do traidor fosse demitido. Um assistente do departamento de pessoal não tinha status elevado, mas era suficiente para esmagar o insignificante clã San. O destino de San Zimin já estava selado. Suportando as provocações, San Zimin ficou ainda mais pálido. Suas mãos tremiam enquanto ele desenrolava a nota. De repente, sua expressão congelou ao ler a primeira linha. Incrédulo, ele ergueu o olhar para Deng Minxin. O que está olhando? Arrependido agora? É tarde demais. Deng Minxin também começou a rir, junto com seus capangas. San Zimin apenas o encarou com um olhar estranho. Sua atenção voltou à carta, e ele continuou a ler. Inicialmente, seu rosto estava pálido como um cadáver, e seus lábios tremiam. Mas, aos poucos, à medida que lia, um brilho saudável voltou ao seu rosto. No final, ele parecia completamente revigorado. Deng Minxin, isso é o que chamam de o mal gera o mal. Veja você mesmo. Erguendo-se com postura firme, San Zimin jogou a carta de volta para Deng Minxin, triunfante. Era como se as correntes que o prendiam tivessem se soltado. Seu louco! Como ousa falar assim com o jovem mestre Deng?
Um jovem de 15 anos ao lado de Deng Minxin apontou para Sun Zimin, arrogante. Jovem mestre Deng, deixe-nos ensiná-lo uma lição. Outro adolescente se intrometeu, insatisfeito com a atitude de Sun Zimin. Sugiro que leiam a carta. Deng Minxin, mesmo que você me tenha ameaçado repetidamente, vou deixar passar. Agora, você está por conta própria. Dizendo isso, Sun Zimin virou-se e saiu, caminhando com uma postura completamente diferente. Audacioso! Os seguidores ficaram furiosos, ofendidos pelas palavras de Sun Zimin, e queriam persegui-lo. Enquanto isso, Deng Minxin sentiu um peso sinistro pressionando seu peito. Ele conhecia Sun Zimin há muito tempo e sabia que ele não era capaz de mentir ou fingir. A expressão dele parecerá genuína. O que será? Preocupado, Deng Minxin franziu a testa. Sem pensar mais, pegou a carta que Sun Zimin devolvera. Seu animal, volte aqui agora. Ao ler a primeira linha, ele sentiu como se um trovão houvesse rugido nos céus. Seu rosto ficou estupefato. Impossível! Pálido e com os olhos arregalados, ele continuou a ler, mas isso só piorou sua expressão. Seus lábios tremiam, e suor frio escorria de sua testa. Impossível! Isso é impossível! Deng Minxin olhou para onde Sun Zimin partirá, e desta vez, seu olhar não tinha mais arrogância, apenas medo. Não, não pode ser. Preciso encontrar jovem mestre. Preciso encontrar jovem mestre. Ele girou abruptamente e saiu correndo em outra direção, sem perceber que a carta escorregara de seus dedos e caíra no chão. O que há de errado com o jovem mestre Deng? O resto do grupo se entreolhou, confuso. Eles esperavam que Deng Minxin ordenasse que dessem uma lição em Sun Zimin, mas, em vez disso, ele fugira com uma expressão desesperada. O que está escrito na carta? Alguém se abaixou e pegou a carta descartada. Todos se aglomeraram para ler. Demitido? O pai de Deng Minxin foi demitido do departamento de pessoal. Como isso é possível? Jovem mestre não disse ontem que faria o pai de Sun Zimin ser demitido? O grupo trocou olhares. O conteúdo da carta os deixará sem palavras. Agora entendiam o desespero de Deng Minxin e a confiança repentina de Sun Zimin. Mas essa reviravolta não era muito abrupta. Há pouco, era Deng Minxin quem controlava o sustento do pai de Sun Zimin. Agora, seu próprio pai fora demitido. Isso não é repentino demais? Alguém comentou, chocado. Embora um assistente do departamento de pessoal não fosse um alto funcionário, também não era um cargo insignificante. Demitir alguém assim não era fácil, exigiria vários oficiais influentes trabalhando juntos. E levaria pelo menos meio mês. Mas, ali estava, o pai de Deng Minxin fora removido em um único dia. Uma velocidade sem precedentes. Não era à toa que o pai de Deng Minxin o chamara de animal na carta. Ele devia ter percebido que o problema começara com o filho. O Wanshong. Deve ter sido ele. Quem mais teria influência para fazer isso? Alguém exclamou. O grupo ficou em silêncio. Demitir um funcionário público desse nível em um dia era impossível para a maioria, mas todos conheciam alguém capaz, o Wanshong. Com suas ideias brilhantes, ele ajudara o rei Song a reverter o incidente da consorte Taizeng e retornar à corte. Por isso, ele era altamente respeitado pelo rei. Além disso, o tio de Wanshong também era um oficial influente. Com os dois trabalhando juntos, demitir um assistente do departamento de pessoal não era difícil. Além disso, o Wanshong já deixará claro que apoiava Sun Zimin. Ao perceber isso, o grupo não se sentiu aliviado. Pelo contrário, o peso em seus corações aumentou. Se o Wanshong usará a influência de seu clã para lidar com Deng Minxin tão facilmente, fazer o mesmo com ele seria simples. Um membro de um clã de generais e ministros realmente não deve ser provocado. O medo se apoderou deles. No pico do dragão azul. Deng Minxin, não acha que é tarde demais para vir até mim? Zhen Xuan afastou as mãos suplicantes de Deng Minxin com um rosto lívido. Com olhos afiados e sobrancelhas arqueadas, Zhen Xuan, vestido de preto, parecia ter 18 ou 19 anos. Sua contribuição durante o ataque turco Goguryeo lhe rendera o apoio de muitos no campo de treinamento. Poucos sabiam de sua crescente influência. E ainda menos sabiam que ele era um líder estudantil enviado pelo rei Qi para infiltrar-se no campo com Wu. Jovem mestre, você precisa me salvar. Escondi o assunto para não incomodá-lo. Não pensei que chegaria a esse ponto. Deng Minxin ajoelhou-se, desesperado. Jovem mestre Zhen, você é favorecido pelo rei Qi. Imploro que peça a ele para me salvar, ele deve ter uma solução. Audacioso! Como ousa dizer isso? Quem você pensa que o rei Qi é? O rosto de Zhen Xuan escureceu, e Deng Minxin ficou alarmado. Percebera que falará errado, mas a situação não permitia recuar. Jovem mestre Zhen, por favor, salve-me.
Só agi contra Wan Shong para aliviar a frustração do Rei Qi. Sabendo que não adiantaria, ele mudou de tática. Na verdade, ele só lidara com Sun Zimin por não querer perder um subordinado talentoso e manipulável. Mas isso não o impediu de culpar Wan Shong. Pare de falar. Não posso ajudá-lo. Saia! Zhen Xuan foi categórico. O rosto de Deng Minxin ficou cinza. Ele quase desabou no chão. Zhen Xuan era sua única esperança, e agora ela se extinguira. Seus lábios tremiam, mas Zhen Xuan já virara o rosto, claramente desinteressado. Todo o sangue drenou do rosto de Deng Minxin. Seus olhos transbordavam desespero. Ele não esperava que Zhen Xuan o rejeitasse tão friamente. Seu clã estava arruinado. Levantando-se trêmulo, Deng Minxin arrastou-se para fora, como se tivesse perdido a alma. Jovem mestre, realmente não vamos ajudá-lo. Vendo as costas desoladas de Deng Minxin, um jovem inteligente perguntou a Zhen Xuan. Você também perdeu o juízo? Se pudesse ajudá-lo, acha que não o faria? Não é que eu não queira, é que não posso. Zhen Xuan respirou fundo, mas seu semblante permaneceu sombrio. Se um assistente do departamento de pessoal foi demitido, o rei Song e Yuan Zhen devem ter interferido. A menos que o rei Qi queira um conflito total com eles por causa de Deng Zhou, não há como ajudar. O rei Song acabou de ser reintegrado e está no auge de seu poder. Você acha que Deng Zhou, já demitido, vale o risco de o rei Qi se indispor com ele agora? Se Deng Minxin me tivesse contado antes, talvez houvesse solução. Mas agora está decidido, nem o rei Qi pode fazer nada. Zhen Xuan analisou, com sabedoria brilhando em seus olhos. Deng Minxin pode ter pensado que Zhen Xuan não queria ajudar, mas, na verdade, ele já pesara os prós e contras. A situação era quase impossível de resolver. Mas Deng Minxin acabou de se juntar a nós. Se outros souberem que o abandonamos, seus corações ficarão frios. O jovem argumentou. É isso que mais me irrita nisso. Zhen Xuan respondeu, com o rosto sombrio. Mesmo quando Zhou Jue me pediu para lidar com Wan Shong, eu planejava ficar fora disso. Mas agora parece impossível. Seu golpe já atingiu meu rosto. Seus punhos se cerraram, e selvageria brilhou em seus olhos. O ataque de Wan Shong pode ter sido direcionado a Deng Minxin, mas também atingir a Zhen Xuan. Wan Shong, você foi quem escolheu isso. Não me culpe pelo que vem a seguir. Zhen Xuan pensou, olhando para as nuvens distantes. Fim dos capítulos do 223 ao 225. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.